Olá você, telespectadora, olá você, telespectador daqui da TV Cultura Litoral. A partir de agora você acompanha a edição desta quinta-feira do Opinião 2.0, que recebe como convidados a juíza Renata Guzmão, do Juizado Especial Criminal de Santos, a farmacêutica Paula Carpes, que atua junto com a juíza, principalmente na questão de pessoas drogadas, e o ex-deputado estadual, ex-presidente da Câmara de São Vicente, Luciano Batista. Nós vamos começar conversando com a doutora Renata Guzmão sobre o trabalho que é feito no GCRIM com dependentes químicos. Boa tarde, doutora. Boa tarde, Paulo. Obrigada pelo convite, pela participação hoje aqui. E a ideia hoje é a gente falar do trabalho com os usuários, mas falar também do trabalho geral com a justiça restaurativa, porque o trabalho dos usuários, a minha vara é a vara do Juizado Especial Criminal, que processa os delitos de porte de entorpecente para uso próprio, e nós já fazíamos, há bastante tempo, um trabalho com a justiça terapêutica. E recentemente, desde 2018, nós estamos fazendo um trabalho com os usuários através da justiça restaurativa. Então, eu queria contar um pouquinho o que é a justiça restaurativa, para a gente introduzir o tema. A justiça restaurativa é um movimento que preconiza a mudança de um paradigma, transformação social, transformação de relacionamentos. E essa transformação de relacionamentos, ela começa com o meu relacionamento comigo, de como eu estou me vendo, me transformando, do meu relacionamento com o próximo, e com a comunidade e meio ambiente onde a gente está inserido. Então, quando eu tomei contato com com esse novo paradigma, restaurativo, e a possibilidade de aplicação em todos os conflitos, em todas as ambiências, conflitos criminais, de família, eu acabei começando a pensar onde eu iria introduzir na minha vara. E uma demanda mais premente que a gente tinha era com os usuários de entorpecentes. Porque o que a lei de drogas faz? A lei de drogas, a ideia não é punir o usuário, aquele que porta o entorpecente para o uso próprio. A ideia é tentar levar algum tipo de auxílio no autocuidado dele, porque é um problema de saúde pública, não é um problema especificamente criminal. Então, quando eu cheguei no Juizado Especial Criminal, em 2015, nós fazíamos uma grande audiência através da justiça terapêutica. Nós convidávamos as Irmandades Narcóticos Anônimos, Alcoólicos Anônimos, convidávamos familiares, porque o problema de drogas envolve as questões familiares, e fazíamos palestras para eles no Tribunal do Júri, ali no Fórum de Santos. Só que uma coisa é a gente fazer palestra, e outra coisa é eles acolherem o conteúdo dessa palestra. Então eu pensei que faltava alguma coisa. E a partir do momento que eu conheci a justiça restaurativa, que tem diversas práticas, a justiça restaurativa não é um método de conciliação. Ela é um novo paradigma transformatório que contém algumas técnicas. E eu comecei a usar essas técnicas da justiça restaurativa para esses usuários. Então, como é que nós começamos a trabalhar? Nós começamos a trabalhar com a prática restaurativa em círculos. Ao invés de apenas darmos a palestra, nós trazíamos o conteúdo, através das Irmandades, Narcóticos Anônimos, e começamos a acolhê-los no Fórum de Santos em círculos, para que eles pudessem interagir entre eles, falar, ouvir e se conectar sobre tudo aquilo que eles estavam ouvindo naquela palestra. Então, eu comecei com esse trabalho. Os primeiros foram excelentes, porque eles nunca imaginaram que num fórum eles fossem ser ouvidos, porque a gente sabe como são as audiências, principalmente as criminais. Então, você tem que se ater aos fatos, e ali eles estavam falando sobre aquela questão, aquele problema que eles estavam vivenciando, aquele conflito deles com o uso abusivo de entorpecente. Então, isso começou a evoluir de uma forma muito benéfica para o trabalho, e foi quando eu conheci a doutora Paula Carpes, numa ação que a gente fez uma grande ação no fórum, chamando muita gente interessada nesse projeto,
né, de justiça terapêutica aliada à justiça restaurativa, e a gente começou a unir esforços para fazer com que aquelas pessoas com, né, problemas com drogas pudessem olhar para aquele problema de uma outra forma, visando, claro, a transformação do relacionamento dele com ele mesmo, né, dele com a família dele, porque a gente sabe para onde vai o uso abusivo de drogas, né, vai acabando com a vida aos poucos. Então, está tendo bastante sucesso, eu conto bastante com a colaboração da doutora Paula Carpes, que eu queria que ela contasse também como está sendo esse trabalho. Nós fazíamos, claro, presencialmente no fórum, agora fizemos online, para não deixar de acolher essas pessoas que todo final de reunião tem uma palavra que me anima a continuar com esse trabalho. É uma postura diferente, né, Luciano, proativa. Eu não sei se tem alguma experiência que você conhece parecida em São Vicente, ou se você, no final do programa, já vai convidar a doutora Renata e a doutora Paula para fazerem isso em São Vicente também. Boa tarde. Boa tarde as doutoras Boa aqui. Tarde. Boa tarde. E ao nosso público aqui presente, que nos assiste. Veja, esse trabalho, eu vou fazer um comparativo, é um trabalho de formiga, mas que funciona. Porque você pega uma quantidade de pessoas e você faz uma palestra, lá tem lá X pessoas na plateia. Sempre alguém você salva. Não há como falhar esse trabalho, não tem como ele não dar certo. Ele dá certo, ele é cansativo, ele exige dedicação, paciência, mas você sempre consegue ajudar uma família, ajudar um dependente químico, né? Eu falei em fazer um comparativo. Eu morei 40 anos no Jockey Club, um bairro de São Vicente, um bairro bem periferia, né? E vivi a experiência de morar naquelas ruas ali e vi muita gente indo para um lado, indo para o outro. E aí, quando eu entrei, eu fazia já um trabalho social no bairro, né? E aí, como você disse no começo do programa, eu acabei me elegendo vereador, deputado, e eu vi lá como é possível você salvar pessoas e você direcionar as pessoas para o caminho certo. É você dar oportunidade para as pessoas, né? O menino mora lá no Dique das Cachetas, ele tem um caminho a seguir na vida dele. Então você pode realmente ajudá-lo a mostrar um caminho. Olha, vamos lá para a JIP, fazer um curso para o primeiro emprego. E tem alunos da JIP, que são garotos de 14, 15 anos, que tem uma aluna, por exemplo, para não falar de tantas, que virou coronel da Polícia Militar. E mora onde? Morava lá do lado do Dique das Cachetas. Tem outros que ficaram aqui, o coronel Marcelo Prado, que era do Jockey Club, o coronel Lúcio, que comandou o bombeiro, são oriundos do bairro. Então, eles tiveram a oportunidade, Paulo, de caminhar para um lado e para o outro, e escolher o caminho certo. Então, eu vejo isso com muita esperança, porque eu sei que, olha, não adianta, né? A sociedade não aprova muito, porque ela vê o grosso, né? Ah, tá vendo? Está perdendo tempo com dependente químico. Você perde tempo com uma, você ganha com o outro. Você salva um e o outro não salva. É assim mesmo. É um trabalho de enxugar gelo, mas dá certo. Paula, conta pra gente como é a sua participação, como é a experiência, a sensação de estar participando dessa vivência. Boa tarde. Boa tarde. Eu sempre falo para a doutora Renata que ela me agradece nas audiências por eu estar presente, mas quem agradece sou eu pela oportunidade, porque estar ali numa audiência do Juizado Especial Criminal, que ela faz de uma forma completamente diferenciada, completamente diferente de uma audiência criminal, onde realmente as pessoas que estão ali participando, intimadas, têm a oportunidade de falar nesse círculo restaurativo. Antes disso, eu falo, tecnicamente, é claro que numa linguagem adaptada, dos efeitos que as drogas causam no organismo. Porque é muito comum as pessoas pensarem, álcool, que é uma substância lícita, tanto faz se eu beber muito no final de semana, se eu beber todos os dias para relaxar depois do trabalho, ou então aqui numa reuniãozinha entre amigos, fumar maconha ou usar outra droga. O uso recreativo é sempre o início, né? Quando nós vemos o final disso tudo, que são pessoas que estão nas ruas ou pessoas que perderam empregos, estão com vários conflitos, como com a justiça também, ninguém se imagina nessa situação,
né? Iniciar de forma recreativa, num primeiro momento, parece muito bom. Então, estar ali numa audiência criminal, falando com aquelas pessoas que estão numa situação em que já interferiu, que o uso, recreativo ou não, já interferiu em vários setores da vida, inclusive estão respondendo iniciariam a resposta a um processo criminal, e que tem a oportunidade de falar sobre si, falar sobre as suas dificuldades, e que eu posso falar dos efeitos das drogas no organismo, realmente muito valioso para mim. Porque como foi colocado, né, é um enxugar gelo, com certeza, é um trabalho de formiguinha, sem dúvida alguma. Mas nós podemos perceber o seguinte: no início da audiência, as pessoas estão lá ainda tentando entender o que está acontecendo, porque uma audiência criminal é completamente diferente, né? E nós estamos ali com uma juíza que está dando voz, está avisando que vai dar voz a cada um deles, né? Isso não acontece. Então, é uma audiência, como eu falei, completamente diferenciada, e que vai ter uma palestra que vai falar sobre os efeitos das drogas no organismo, que todos vão pensar que eu vou chegar e falar, droga é droga. Não, droga não é droga, né? Como a doutora colocou na última audiência, se falar que a droga causa dor de cabeça, enjoo, dor de estômago, só coisas ruins, não. A pessoa realmente consegue o benefício que ela quer. Ela quer se sentir empoderada, encorajada, dona da situação, fugir daquele problema, ela vai conseguir isso usando muito álcool, fumando maconha, cheirando cocaína, ela vai conseguir isso, só que tudo isso tem um preço. E é o momento que eu entro falando tecnicamente. Onde age no nosso cérebro, em que ponto específico do nosso cérebro age, por que causa dependência, independentemente do tipo de que droga seja. Então, nós estamos falando tanto das lícitas, né, que aí tecnicamente eu falo isso, não é o problema que levou eles até o GCRIM, álcool é lícito, então, né, num primeiro momento, né, não vai ser abordado pela autoridade policial por conta disso, mas tecnicamente causa dependência, assim como as demais substâncias. E aí eu vou percebendo uma mudança de feição, né? Porque a pessoa está ali, no início ela não sabia muito bem o que estava acontecendo, e a partir do momento que eu vou falando, a pessoa vai mudando a postura corporal. E ela vai pensando, nossa, então causa dependência, é um mito falar que eu começo quando eu quero e eu paro quando eu quiser? Sim, é um mito. Porque a partir do momento que você tem uma dependência instalada, que o seu cérebro está adaptado para aquela substância química, para a quantidade de dopamina que ela libera, que é um neurotransmissor que traz uma sensação imensa de bem-estar, de recompensa, né? Acabou, é o ponto final no sentido de eu começo quando eu quero, eu paro quando eu quiser, porque é o organismo que passa a comandar. Então, realmente, Paula, é uma experiência muito valiosa, e que é algo que a gente percebe como as pessoas entram e como as pessoas saem, principalmente num segundo momento, que elas têm a oportunidade de falar sobre si. Então, é muito gratificante. Agora, doutora Renata, nesse tempo todo já deu para perceber qual é a diferença de resultado entre o tratamento tradicional, né, a abordagem tradicional formal, e essa diferente, humanizada, essa restaurativa? Na verdade, se a gente for pensar em reincidência, né, em eles retornarem para o sistema criminal, sempre vai ter, porque a gente sabe que o tratamento de drogas vai depender dele, da pessoa também querer e buscar. Mas existe, para mim, um marco referencial numa das audiências que eu fazia apenas a palestra. Né? Eu estava lá, eu fazia uma palestra, depois só chamava o Narcóticos Anônimos para falar, e um levantou a mão para mim e falou assim, doutora, é a 5ª vez que eu estou aqui escutando a senhora falar. Ou seja, era a 5ª reincidência dele no mesmo. Doutora, eu já estou cansado de ouvir a mesma coisa. Não, então aquilo para mim falou assim... chamou para se eu quero um resultado diferente, eu tenho que fazer alguma coisa diferente, né? Eu tenho que dar oportunidade para aquela pessoa falar.
Porque quando a gente pensa numa prática restaurativa, a gente não exclui a responsabilidade individual de cada um, né? Eu usei drogas, mas a gente leva também para a responsabilidade coletiva. Porque quando a gente escuta a história de cada um ali, porque a gente dá vez e voz para eles falarem das questões deles, e isso depois que a doutora Paula fala, que é um diferencial, é um marco na nossa reunião, é a fala da doutora Paula, quando ela fala que quando a gente às vezes usa droga, a gente está tampando algum buraco na nossa vida. E quantos buracos existem na vida dessas pessoas que elas estão querendo esconder através de um uso de alguma substância, né? Lícita ou ilícita, né? Então, quando a pessoa fala daquilo e a fala dela se conecta com a fala das outras pessoas, ela cai em si da onde ela está. E ela cai em si que talvez ela precise de ajuda. E a gente cai em si, todos nós, de que a responsabilidade, ela não é só individual, ela é coletiva. Né? De toda a sociedade por essa questão estar tão premente hoje. Então, é esse o nosso trabalho, é trazer para todos. O Opinião 2.0 volta depois do intervalo. Voltando com a Opinião 2.0, que hoje recebe como convidados o ex-deputado, ex-presidente da Câmara de São Vicente, Luciano Batista, a juíza doutora Renata Guzmão, do GCRIM, Juizado Especial Criminal de Santos, e a farmacêutica Paula Carpes, que tem mestrado em toxicologia. Luciano, rapidamente, o presidente Jair Bolsonaro ontem teve protocolado, é até difícil de falar, o 143º pedido de impeachment. Eu acredito que seja recorde para ir para o livro Guinness, porque até a Dilma, que recebia impeachment direto, foram 68 só. O Bolsonaro só nesse ano 84. O de ontem foi entregue pelo jurista Miguel Reale Júnior, o mesmo que, junto com a Janaína Pascoal, protocolou o pedido de impeachment que levou à queda da ex-presidente Dilma Rousseff. É difícil falar. Quando você falou a dívida foi só quanto? 68. Só, né? Não sei se dá para falar agora só. A gente pode falar só, né? Depois desse número aqui, né? Difícil de falar esse número aqui. Eu acho difícil prosperar. Isso depende exclusivamente da vontade do presidente da Câmara, né? E eu acho que ele não vai avançar com esse pedido, né? Só se tiver aí algum fato novo muito importante, porque todos se baseiam nas coisas que ele fala. Agora, o presidente da Câmara ele deve ter um gaveteiro especial para colocar os pedidos de impeachment, 143. É o engavetador, né? Então, ele olha lá, mas basicamente são pedidos feitos pelas falas dele, pela divergência ideológica dele, pelo jeito que ele fala as coisas. Quando ele se posiciona, por exemplo, nas questões da vacina, ele não é favorável a algumas coisas, então eu acho até que ele está errado. Né? Eu, assim, particularmente, acho que a vacina ela é uma coisa que tem que ter a vacina, não dá para não ter vacina. Mas eu tenho uma pessoa que, mesmo tomando a vacina, ela pegou o Covid. Sim, vai acontecer, mas com menos intensidade, com menos força e tal. Então, quando ele acaba dividindo um pouco, né, a nação. Quando ele fala contra a vacina, tem gente que acredita que não precisa tomar. E nós precisamos tomar a vacina. Né? Realmente, em agosto do ano passado, só 8% dos brasileiros pretendiam não tomar a vacina. Em agosto do ano passado, quando não tinha ainda a vacina. Da Pfizer, da AstraZeneca, ainda estavam sendo preparadas, testadas. Em dezembro, depois de uma campanha muito forte do presidente Jair Bolsonaro contra a vacina, 23% dos brasileiros, pelo Datafolha, pretendiam não tomar vacina. Em maio desse ano, o número voltou aos 8%, e a gente viu que essa conversa contra a vacina no Brasil não pegou. 94% dos brasileiros apoiam a vacina, 75% já tomaram pelo menos a primeira dose, e é exclusivamente graças à vacina que a gente está virando essa página da pandemia. Paulo, só para dar um testemunho assim, muito importante que eu acho, para as pessoas entenderem, eu tenho 2 funcionários que trabalham juntos. Eu vou preservar o nome porque um está internado, então é chato de falar. Está lá no Hospital Irmã Dulce, lá de Praia Grande.
A moça, os dois vacinaram, tá? Primeira dose. A moça vacinou as 2 doses, ok? E eles trabalham juntos. O que aconteceu? Eles pegaram Covid, doutora. A moça pegou Covid e ela tomou as 2 doses da Pfizer. Ela pegou Covid, ficou assintomática e tal, perdeu o paladar e tal, foi para casa, fez a quarentena e tal, dor de cabeça e tal, foi para casa. Esse aqui não tomou a 2ª dose. Qual a alegação dele? Estou sem tempo. Não dá tempo dentro do posto de saúde. Que é a maioria das pessoas que não tomaram a 2ª dose. 21 milhões de brasileiros estão atrasados com a 2ª dose. Ok. Ele está 46 dias na UTI. E eu peço a Deus todo dia que ele tenha alta. Ele vai ter alta, se Deus permitir, mas ele não vai sair o mesmo. Porque 46 dias deitado numa cama de UTI, todo entubado, todo rasgado, com a garganta rasgada, ele não sai a mesma pessoa. Ele vai precisar de tratamento terapêutico, vai precisar de fisioterapia e tal. Então, é um exemplo para as pessoas. Tem que tomar vacina. Não tem essa conversa de time de futebol, de religião, de partido político. Tem que tomar vacina. A vacina, ela não garante 100% de imunidade, mas ela, em quase todos os casos, há casos de morte, há casos de internação com sintomas graves, né? Mas na grande maioria dos casos a vacina diminui muito o risco de contaminação e diminui mais ainda o risco de casos graves, de sintomas graves, de morte. Mas principalmente a vacina reduz o contágio, a possibilidade de uma pessoa não vacinada pegar e transmitir o Covid é 11 vezes maior numa pessoa não vacinada do que na vacinada. Esse é o motivo do pedido do impeachment. As questões ligadas. Por isso que eu comentei, o Miguel, ele baseou o pedido dele nas questões que ele fala contra... Que foram levantadas na CPI da Covid no Senado. No primeiro bloco, a gente falou sobre o trabalho desenvolvido no GCRIM, de justiça restaurativa e principalmente com dependentes químicos. Doutora Renata Guzmão, qual é o próximo passo? Como é que a gente vai ter esse trabalho expandido em Santos? Então, eu sou coordenadora do Núcleo de Justiça Restaurativa de Santos. E além do projeto com os usuários de entorpecentes, que foi, na verdade, meu primeiro projeto, nós já tivemos a oportunidade de conversar, nós temos diversos outros projetos envolvendo a justiça restaurativa, né? Esse método de transformação de relacionamentos, de transformação social. Voltado para o uso de entorpecentes, né, para os usuários, nós temos um projeto de levar para a comunidade esse trabalho, como um trabalho preventivo. Porque a justiça restaurativa ela não é um método de conciliação para ser usado pelo judiciário, para o judiciário e para os fins, né, judiciais. Como a gente começou a usar para os usuários que estavam ali em conflito com a lei. Ela é um trabalho que visa levar à comunidade essa transformação. Então, nosso próximo passo é envolver outros locais que atendem os usuários, não exatamente em conflito com a lei, como os CAPS-AD, né, e mesmo as próprias comunidades, falar aos centros comunitários sobre esse projeto e poder fazer círculos de construção de paz, né, de autocuidado, levando, se possível, a fala da doutora Paula, que é imprescindível, para essas comunidades e para os CAPs também. A gente já está em tratativa com a Secretaria de Saúde, né, na parte da saúde mental, para levar esse trabalho para os CAPs, para que eles possam convidar familiares também, porque o envolvimento com os familiares é muito importante, porque não apenas o usuário fica adoecido, mas a família inteira fica. Então, nós vamos levar esse trabalho também para fora do judiciário, né, através do nosso núcleo, em parceria com a comunidade. Esse é o próximo passo. Agora, essa palavra restaurativa, ela transmite alguma coisa muito boa, né? Ela ameniza o sentido. Justiça restaurativa fica mais suave, a questão da justiça. É um termo, o termo define bem o trabalho que é executado? Eu acho que define, porque o que ela envolve, né? Ao invés da gente perguntar que lei foi infringida, quem vai ser punido e que pena ele merece, nós vamos perguntar quais as necessidades das pessoas envolvidas e como a gente faz para restaurar aquilo que foi rompido. Então, para mim faz muito sentido
essa possibilidade de você não voltar, né, no tempo. O tempo, ele não volta, mas é como nós vamos pensar para o futuro. A justiça comum, ela pensa no passado, naquilo que aconteceu, faz aquela fotografia do passado e só pensa naquilo. A justiça restaurativa, ela visa o futuro, como nós vamos nos compor para pensar no futuro, em como nós vamos agir daqui para frente, porque o que passou, passou. A gente vai aprender com aquilo e vai pensar num futuro melhor. Esse é o sentido. Paula, eu sou leigo no assunto, mas a minha visão é de que a droga, a dependência química, é um dos maiores problemas da humanidade atual. Você, como mestre em toxicologia, você tem essa visão também? Sim. É um grande problema porque, diferentemente do que as pessoas pensam, eu não quero utilizar uma droga ilícita, né? Então, o abuso de álcool acaba sendo trivial, normal. Quando nós pensamos que muitos dos problemas que as pessoas sofrem hoje por conta do uso de drogas, ninguém nasceu na rua, ninguém foi para a rua porque quis, né? Então, se você conversar com as pessoas que estão na rua, por exemplo, você percebe que um dia tiveram família, uma casa, um emprego, né? E que de repente foram parar ali. A maioria delas começou com o abuso de álcool. Então, o abuso de álcool porque é muito comum estar na geladeira ao lado do leite, ali as latas de cerveja ou alguma outra, enfim, alguma outra bebida alcoólica qualquer. E é algo silencioso, porque a pessoa pode beber depois do trabalho, quando chega em casa, para relaxar, sempre, né, no convívio social, festas de finais de semana, enfim. E aquilo faz com que você comece, a partir do momento que você precisa resolver um problema, precisa resolver uma situação, antes eu vou beber. E aí isso vai trazendo, o álcool traz a dependência. Então falava-se que antes a porta de entrada era maconha. Não, não é. A porta de entrada é a bebida alcoólica. Nossa, mas como que a gente lida com isso? Porque é algo lícito, né? Quando você fala da bebida alcoólica, assim, tem muita gente que olha torto para você, não? Muitos. E aí fala, mas doutora, né, alguns mais, né, mas a senhora não bebe? Bebo. Só que eu bebo não porque eu quero resolver algum problema. Eu bebo não porque eu preciso criar coragem ou ficar mais relaxada para uma situação importante. Por exemplo, eu venho na televisão, eu vou beber um pouco antes para ficar relaxada e falar aqui na frente da televisão. Não, que isso é o que a gente associa. Quando a pessoa está com algum problema, você já percebe. Eu preciso beber para tal situação, né? Numa festa de criança, a pessoa consegue ficar embriagada. Então, são situações que fogem do controle, fogem da normalidade, né? E isso é um passo muito grande para o uso de outras substâncias, porque cada um tem uma personalidade, tem um motivo, enfim, e se aventura em outras substâncias. Então, eu falo bastante da bebida alcoólica, por quê? Porque antes era um mito. A pessoa se tornou um dependente químico por conta de maconha. Não necessariamente. Também não tem uma regra, mas não necessariamente. Nós temos que prestar atenção também na questão do uso de álcool, né, do uso excessivo de álcool. E que a dependência química, uma vez instalada, torna esse indivíduo doente. Por isso que nós temos que ter um olhar diferenciado, como a doutora Renata traz muito bem aqui, num trabalho brilhante, de que a pessoa está com problemas com a justiça, sim, mas também nós temos outras formas de lidar com ela, como, por exemplo, agora nessa iniciativa de sequência com os CAPS-AD. Luciano, você acha também que a droga é um dos grandes problemas da humanidade atual? O maior. Você é como leigo, tão leigo quanto eu, né? Não, mas é o maior mesmo. E elas estão falando aqui, eu estou aqui viajando no que elas estão falando, né? Porque é um tiro na mosca, né? Esse negócio. O viciado, ele começa com a cervejinha, daqui a pouco ele passa... Hoje, a molecada, hoje é gin, tônica, é whisky, né? Em excesso, e vai indo, né? Daqui a pouco chega na maconha, são estágios, parece um estagiário mesmo, né? E eu consigo, doutora, não sei, eu queria até deixar aqui uma sugestão, essa ideia de trabalhar fora da justiça, fora daqueles que estão já num estágio avançado
e buscar nos CAPs aqueles que precisam, tal, que ainda não chegaram no estágio da justiça, né? Acho muito legal. Eu acho legal também, eu não sei se pode, né, como a doutora é juíza em Santos, mas fazer, né, talvez dar uma divulgação, fazer, por exemplo, o Ilhapochá Clube, né? É um clube muito aberto e tal. Fazer lá uma palestra com aqueles que não estão nesses processos. Mas tem muita gente que é viciada que não está nem na justiça e não está no CAPS. Muita. E aí você fazer um negócio esse aberto ali no Ilha, eu não tenho dúvida de que o clube abre, eu sou conselheiro lá, se precisar falar com o presidente, é o Duda, fazer uma palestra lá no Tumiaru, em Santos também, claro, no Portuário, sei lá onde que vai fazer. Mas isso a gente vai conseguir evitar que as pessoas se viciem mesmo. Olha, hoje é quinta-feira, hoje também tem, amanhã, sexta-feira, se a gente sair ali a pé da Praça 21 Irmãos Amigos de São Vicente, vou falar de São Vicente ali, que as pessoas descobriram na pandemia a Ilhapochá, aquela beleza dos dois lados e tal, então muita gente vai para lá, de fora de São Vicente. É só olhar as placas dos carros, né? Cubatão, Guarujá, Santos, São Vicente, então a variedade de placas, ou seja, é uma região metropolitana. Você vai subir Ilhapochá, você vai olhando a calçada, Deus do céu, vou repetir, Deus do céu, é garrafas e garrafas e garrafas de bebida, muitas bebidas batizadas, que não são originais, e o pessoal começa a tomar, aí você vai subindo, aí passa o clube, do lado direito, tá? Aí passou o clube um pouquinho, aí desce uma praçona, ali é o maconhódromo. Se você passar ali, você se sente na Jamaica, tamanha quantidade de pessoas fumando maconha, uns 40, 50, né? E eu moro ali, eu estou à vontade para falar, porque eu moro ali, eu vejo, né? Eu vejo todo dia, né? Eu vou passear ali e vejo. Então você vê a sequência, começa lá embaixo com bebidas, vai subir na ilha e tal. Aí no dia seguinte, quando você sai de manhã para caminhar, na sexta de manhã ou no sábado de manhã, quando você sai de manhã às 7, 8 da manhã, não deu tempo ainda de fazer. A empresa de limpeza começa a chegar e está fazendo, as meninas limpam direitinho. Só que você vê a quantidade de garrafas, latas que elas tiram, você parece que você está num show. Olha, quem foi que cantou? Foi o Pink Floyd, então tá aquele monte de bebida e tal, né? Ou foi a Cláudia Leite, por exemplo, para não ficar muito longe, né? Pink Floyd ficou lá atrás. Ficou, hein? né? Eu fui meio Paulo Schiff agora. Foi muito passado. Ficou lá atrás. Mas você pega um show lá do Menos é Mais. Pronto, Menos é Mais, que está na moda. Tá bom. Aquele monte de bebida. Parece isso, doutor. É impressionante a quantidade de bebida. Então a molecada está bebendo porque eles têm 18, 15, 20 anos. A saúde está, né? A adrenalina está lá em cima. Então eu posso beber. Só que vai minando e vai levando ele para esse caminho que você está falando. Por isso que eu não sei, eu não sei se é possível colocar em prática, mas fazer algo assim aberto seria... Ações. Nós temos que fazer ações em escolas, universidades, né, onde o público jovem também possa entender, porque isso é um problema de saúde pública, é um problema social, porque o que está por trás, né, eu gosto quando a doutora Paula fala, o que está por trás do uso de substâncias, né? É uma doença da nossa sociedade. Nós estamos doentes, nós precisamos modificar, nós precisamos nos transformar. É por isso que a justiça transformativa ou restaurativa preconiza essa transformação do meu relacionamento comigo. O nosso relacionamento está doente, né? A gente precisa de substâncias para fazer qualquer coisa. O jovem precisa para chegar numa menininha ou para ir numa festinha, o jovem hoje em dia precisa de substâncias, porque ele está com essa depressão né, atual. Este é o problema. Por isso eu falo da responsabilidade coletiva, não é só individual. E tem um agravante, doutora, me permita, a família. Os pais os pais que eu digo pai e mãe, acham engraçado, muitos. Sim. Eu tenho muitos amigos que às vezes eu falo, parece que eu sou chato, parece que estou velho, né? Eu falo, meu, olha como... quase que eu falo o nome. É chato. Olha como está ele. Ah, mas você está em casa bebendo. Ele acha engraçado, porque em casa pode ficar muito louco. Não pode. Não pode. Menor. Eu estou vendo, o menino vai se viciar. Não vai ter retorno isso. Isso vai demorar para ter retorno. Opinião 2.0 volta depois do intervalo. O intervalo é rápido. Voltando com a Opinião 2.0, agora é o último bloco. Participam hoje como convidados o ex-deputado estadual, ex-presidente da Câmara de São Vicente, Luciano Batista,
a doutora Renata Guzmão, que a gente tem muito prazer em receber aqui hoje, juíza do Juizado Especial Criminal, GCRIM de Santos, e a farmacêutica Paula Carpes, que a gente recebe hoje aqui também, que tem mestrado numa questão que é muito importante atualmente, que é a toxicologia. Luciano, rapidamente, o governo federal deu uma patinada. A Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, queria exigir para viajantes que chegam ao Brasil passaporte sanitário, o certificado de vacina. O presidente Bolsonaro falou de coleira, ele mesmo é não vacinado, então ele não teria como, se ele sai do Brasil, ele não teria como voltar, porque ele não é vacinado. E aí a Anvisa, o governo federal, determinou uma quarentena de 5 dias e um teste PCR negativo para a Covid, para quem chega no Brasil. Agora, pelo amor de Deus, Luciano, quem é que vai conseguir fiscalizar essa quarentena de 5 dias? Cara, isso é uma decepção para mim. Eu vou falar duas coisas aqui rapidamente, né? Eu gosto do Bolsonaro, em que pese algumas coisas que ele fala, mas assim, é uma decepção, cara. Como pode? Não vou nem falar cientificamente. Todo mundo, você olha para fora do Brasil, a gente tem que fazer as coisas olhando o que estão fazendo de bom, né? Nada se cria, tudo se copia. Estou vendo que todo mundo, Argentina, Chile, Estados Unidos, Itália, todo mundo fala, olha, tem que ser vacinado para entrar aqui. Todo mundo sabe que a transmissão desse vírus foi assim, foi aeroportos. Nós temos aqui em São Paulo, Guarulhos, que movimenta 3 milhões de pessoas por ano, aquilo é uma loucura. De gente chegando em todo quanto é lugar do mundo. Se você não exigir a caderneta de vacinação, você está pedindo para levar uma bola nas costas. Você está trazendo. Tem o seguinte, a Anvisa, para a movimentação de cargas no Porto de Santos, está exigindo. Exige, né? Não é o fim do mundo. Quer dizer, aqui no Porto que tem que ter. Ok, eu acho que tem que ter. Mas agora, a maior movimentação de pessoas, porque carga movimenta com algumas pessoas, carga. Aeroportos, Congonhas, Guarulhos, gente, como pode a gente não tomar uma decisão da Anvisa? O cara é amigo dele, ele não está nem atendendo o telefone do cara, sabia? O cara falou, presidente, eu consultei aqui tem um corpo técnico aqui na Anvisa extraordinário, pessoas concursadas de carreira. Eles estão, olha, está aqui, ó, nós estudamos, tem que exigir a vacina. É o mínimo que nós podemos fazer. As 2 doses, não está nem exigindo a 3ª dose. Só as 2 doses. E o presidente é contra. Cara, é desnecessário, cara. Como pode fazer um negócio desse com essa nova variante, que ela não é tão mortal assim, mas é uma variante. E já está, olha, 2 doses, a Pfizer e a AstraZeneca fizeram estudos e falaram, olha, a gente consegue brecar ela, vacinado. Então, o presidente tem que voltar atrás, tem que exigir. Ele tem que ir pela Anvisa. Como é que eu posso? Se eu tenho lá, a juíza, ela tem um corpo de assistentes lá. Ela às vezes ela tem que tomar uma decisão que ela tem que ter um parecer de um médico, né? Olha, esse caso aqui eu preciso de um parecer de um médico, aquele DML, como é que fala? O médico legista, né? Então, ela vai tomar uma decisão, aí o médico legista, doutora, está aqui, olha, foi morto por tiro e tal, está aqui 4 mortes, foi assassinado. Ela pega o laudo, não é assassinado. Ué, como assim? Então, ele está fazendo isso. É uma pena, o presidente tem que voltar atrás e tem que exigir a caderneta de vacinação. Paula, você como cientista, como é que você viu o presidente chamar de coleira o certificado de vacina? É lamentável, fica até difícil encontrar uma palavra para isso, porque é lamentável, né? Coleira, todos os outros países estão fazendo isso, porque o Brasil tem que ser diferente, né? Ainda bem que não por iniciativa dele, a maior parte da população está vacinada. E é isso que está garantindo, quem está com a 1ª dose, 2ª dose, muitos agora caminhando para a 3ª dose, é isso que está garantindo que ainda que tenha contato com pessoas que estão assintomáticas, ou ainda que essa pessoa venha a contrair, como foi falado anteriormente, a infecção, que ela não adote as formas graves da doença. Então, chamar de coleira é lamentável, né? Por várias vezes no governo dele, ele tem colocado situações, colocado o povo brasileiro em situações bem complicadas, mas isso é humilhante para o país e está trazendo pessoas de fora. E assim, o fato de pessoas virem de fora, né, para cá, para o Brasil,
muitas podem estar assintomáticas, outras com sintomas realmente da infecção. Isso faz com que haja maior possibilidade de novas variantes, né? De que o clima, já foi falado que o clima do Brasil é bastante propício para isso. Já foi comprovado, mais do que comprovado, nós estamos na Ômicron, então já passamos por todas as anteriores e chegamos na Ômicron. Nada impede que outras variações aconteçam, em algum momento as vacinas não estejam aptas para prevenir, tá? Então, enquanto ele fica usando esse discurso chulo, nós estamos realmente com um problema gravíssimo e que está longe de terminar. Melhorou? Melhorou, mas não sabemos nada sobre a Ômicron ainda. Os fabricantes de vacina colocam que realmente, né, eu já vi alguns artigos científicos a respeito disso, de testagem, os fabricantes se manifestando nesse sentido. Coronavac vai desenvolver uma vacina para a Ômicron, tá? As outras falaram que sim, que protege contra a Ômicron, mas nós sabemos pouquíssimo. Até agora, os casos que aconteceram são de sintomatologia leve, mas a taxa de variantes desse vírus é altíssima. É um vírus diferente do histórico de todos os vírus que nós conhecemos. Então, uma atitude do presidente, que tem muitos seguidores, tem muitas pessoas que são adeptas ao presidente, né, que ele falha e muito, não vou nem falar das outras ações dele, mas pensando do ponto de vista da saúde, ele falha e muito quando coloca a situação, quando ele sucateia a situação, a saúde dessa forma, né, e não impõe barreiras, não coloca nenhuma restrição e ainda coloca coleira. E o que custa de colocar, né, exigir o certificado de vacina? O que custa fazer isso? Olha, vamos exigir, o cara não falou? Ele como um bom estadista, ele tem que exigir, ele deveria exigir. É mais uma questão que se tornou politizada. As restrições de circulação para evitar o colapso do sistema de saúde foram politizadas, a vacina foi politizada, aquele tratamento precoce com remédios que depois se mostraram ineficazes foi politizada e agora até o certificado de vacinação é politizado assim, porque o governador de São Paulo, que tem o maior aeroporto do Brasil e o estado que tem também o maior porto do Brasil, já interpelou o governo federal dizendo que aqui sim vai ser exigido de alguma maneira o certificado de vacina, que é a proteção da população, e provavelmente vai ser bem sucedido nessa iniciativa. Mais um confronto entre o governador João Dória e o presidente Jair Bolsonaro. Nós falamos bastante nesse programa de justiça restaurativa, da aplicação da justiça restaurativa para o caso da dependência química, e ficou faltando falar, doutora Renata, porque muitas pessoas que estão assistindo ou já lidaram diretamente com essa questão na família, ou viram, pelo que a doutora Renata falou, a doutora Paula Castro falou também, que pode acontecer na família deles também, né? Que pode acontecer no futuro. Como é que essas pessoas podem se envolver com essa ação, assim, com essa iniciativa da justiça restaurativa no caso da dependência química? Então, essa é a nossa intenção, é poder levar para a sociedade esse trabalho preventivo. Então, essas ações elas vão começar nos CAPs, e depois nós vamos tentar levar para comunidades, para fora do nosso núcleo. Como o Luciano ofereceu, por exemplo, uma palestra no Ilha Poxa Cruz. Isso, em escolas, universidades. A gente está com uma parceria muito interessante com a Unisantos, né? A Unisantos está abrindo as portas acadêmicas para que a gente possa envolver diversas ações, então em universidades. Nós temos o nosso trabalho, a gente, através das mídias sociais, a gente consegue divulgar um pouquinho, né, no nosso Instagram, que é @NúcleoJRSantos. Temos e-mails também para as pessoas entrarem em contato se quiserem, porque nós temos essas palestras onde nós podemos angariar mais pessoas que possam participar, né? E se as pessoas quiserem conhecer também os outros projetos da Justiça Restaurativa nas outras ambiências, também nós estamos expandindo bastante isso para a nossa cidade. Então, é @NúcleoJRSantos ou núcleojrsantos@gmail.com.
Nós temos diversas informações, depois eu vou divulgar telefone também, porque a gente vai abrir essas oportunidades para toda a sociedade, para que venham conhecer, para que venham participar através da justiça restaurativa. A gente estava falando, né, da questão da saúde pública, das questões do presidente. Estão vendo como falta a corresponsabilização? Né? Isso é uma demonstração de que de que ele não está aderindo à responsabilização coletiva para buscar o enfrentamento de um problema. Né? A gente tem que chamar para todos, sem tirar, claro, a responsabilidade individual, porque quando a gente fala em justiça restaurativa, muita gente fala, vai passar a mão na cabeça, né? Vamos despenalizar, descriminalizar. Não, de forma nenhuma é tirar a responsabilidade individual, mas é chamar também para a responsabilidade coletiva. O que o coletivo pode fazer em prol daquela situação? O Opinião 2.0 vai estar acompanhando a ampliação desse trabalho e procurando colaborar, porque é uma causa realmente muito importante. Para fechar o programa de hoje, a gente vai fechar com 2 notícias tristes, né? Uma delas é a morte em Santos ontem do padre Chiquinho, aos quase 90 anos, ele faria 90 anos em abril do ano que vem, ele era de 1932, quase 50 anos comandando com um trabalho social fantástico a paróquia São Judas Tadeu, no Marapé. O padre Chiquinho, você conhecia o padre Chiquinho, Paula Carpes? É uma perda. Muita gente de Santos eu conheço que ia de outros bairros assistir a missa na paróquia São Judas Tadeu, não é? Foi uma perda muito grande. A minha avó sempre acompanhando o padre Chiquinho, minha bisavó. Então eu cresci com a presença ali aos domingos do padre Chiquinho. E ele mesmo internado, ele estava gravando pequenos vídeos falando do evangelho, pequenas mensagens, e para que isso pudesse ser compartilhado pelo WhatsApp. Inclusive no dia do falecimento dele, né, uma mensagem também foi compartilhada que ele havia gravado. Então, vai nos deixar muitas memórias, não gosto de falar em saudade, mas realmente um padre fantástico, formidável e que vai nos fazer muita falta. O torcedor fanático do Santos, na última entrevista para o jornal A Tribuna, foi em agosto, o Santos estava numa crise, ainda antes de se livrar do rebaixamento nessa luta, ele falou, a única condição para dar entrevista é que eu não quero ninguém falando mal do Santos. Vai deixar muita... A Paula falou que não usou o termo saudade, mas vai deixar muita saudade, vai fazer muita falta o padre Chiquinho, que morreu ontem. E em São Vicente também morreu um policial militar que lutou pela vida por 2 anos depois de ter sido baleado em 2019, Luciano. 2 anos e meio, né? O Everton, o menino do bem, morador lá do Jockey Club, ele é subtenente da Polícia Militar. Caso que eu falei no começo do programa, né? Você tem caminhos a seguir, né? E o Everton, um menino do bem, que... Eita, nós. Difícil falar. Eu conhecia ele pequeno, esposa ai, meu Deus. Vamos lá. Tá com Deus, né? Ele lutou bastante pela vida e a gente pede a Deus que conforte o coração da esposa, da família, dos irmãos dele. Ficou todo mundo, o bairro todo ficou triste com a morte do Everton. Todo mundo que gostava dele. O menino que a gente passava na rua, todo mundo adorava. Em novembro a gente lamentou aqui a morte de um policial militar por um tiro na cabeça também, em São Vicente, na Vila Margarida, trabalhando numa escola. E hoje a gente lamenta a morte do tenente Everton da Polícia Militar, depois de ter sido baleado em 2019 e ter lutado 2 anos e meio pela vida. Com isso nós chegamos ao final do Opinião 2.0 desta quinta-feira, agradecendo a Paula Carpes, farmacêutica, com mestrado em toxicologia, pela participação, agradecendo a doutora Renata Guzmão, juíza do GCRIM, Juizado Especial Criminal de Santos, e ao Luciano Batista, ex-deputado estadual, ex-presidente da Câmara de São Vicente. Agradecendo o trabalho da equipe técnica e de jornalismo do Sistema Costa Norte, agradecendo principalmente a você que acompanhou a gente mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário, aliás, no horário certo, né, de 15 para as 2 ou à meia-noite na reapresentação, e uma ótima quinta-feira para você que você merece.